Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Vim E Vendi. Excelente! E hoje nós estamos muito bem acompanhados. Hoje nós vamos falar sobre founders que viram vendedores, né? Nós temos aqui duas histórias bem legais. Eu vou pedir aqui para o Jorge, da Plants, fazer o pitch dele em 1 minuto. O que é a Plants, Jorge? Obrigado pelo convite, Wilson. Pessoal, a Plants produz refeições prontas, ultracongeladas, para o segmento de mercado de refeições saudáveis, né? Quantas pessoas já não chegaram em casa cansadas e acabaram por fazer uma opção duvidosa do ponto de vista de preço, de sabor, mas principalmente de saúde, né? Eu acho que existe uma vontade interna racional de todo mundo de comer melhor, comer mais saudável, mas é muito fácil sucumbir às opções existentes. E o que nós criamos foi um ecossistema de produtos que são alto em proteínas, alto em fibras, que estão acessíveis no congelador da pessoa. Em apenas 7 minutos a pessoa tem todos esses benefícios sem precisar gastar muito tempo tomando decisão ou mesmo investindo em questões duvidosas, né? Temos uma política de entrega muito rápida também, então nosso produto ele pode estar em um dia em qualquer parte de Portugal ou Espanha. Obrigado. Isso aqui é pitch bem feito. Em 1 minuto contou a história toda. Bacana. E você, Juvenildo? O Juvenildo está na outra ponta da cadeia alimentar, que é lá na plantação da cana. Bem-vindo. Fala para a gente da Dronify em 1 minuto. bom dia. A Dronify ela entrega proteção nas lavouras através de controle biológico. Para isso, nós desenvolvemos um equipamento, o biotransportador, onde a gente faz a dispersão via drone desses inimigos naturais que vão ater ali as pragas e faz um controle ali eficiente, de forma precisa e principalmente sustentável na cadeia hoje, principalmente da cana-de-açúcar. Oh, muito bom, né? Todos dois estão bem afiados aí com o seu pitch rápido, né? Bom, só que aqui é o seguinte, aqui não agora assim, agora o que a gente precisa, infelizmente aqui não é o lugar para isso, mas ó, são ótimas startups, se algum investidor estiver assistindo a gente aqui, recomendo fazer contato com o Jorge ou com o Juvenildo, tá? Bom, a nossa história aqui é o seguinte, né? São pessoas que têm uma história, né? O Jorge tem uma história, o Juvenil tem uma história, e eles falaram: vou empreender, vou fazer minha startup, e além de founders, eles têm que vender o negócio deles, né? Então, vou pedir aqui para o Juvenildo, eu sempre erro o lado, o Juvenildo está do lado de cá. Vou pedir aqui para o Juvenildo, Juvenildo, qual a maior dificuldade para alguém que não veio da área de vendas se tornar um vendedor do seu próprio negócio? Fala para gente, rapidinho. A maior dificuldade é vencer a barreira da timidez e do não. Você sempre vai estar entrando ali com aquela preocupação de que seu produto, se realmente o produto é bom, e a timidez, no meu caso especificamente, eu sou muito tímido, não parece, mas eu sou muito tímido, eu tive que vencer essa barreira para poder primeiro me convencer, vender o produto para a Jovenildo, para em seguida vender para os nossos clientes. Então, a maior dificuldade que especificamente a gente teve que vencer foi essa barreira de aprender a lidar com a timidez e a vencer para poder vender. Não, excelente. E você, Jorge, você, né, você já tem uma vida pregressa como vendedor, só que vendia coisa dos outros. Qual que é seu maior desafio para, além de empreender, passar a vender as suas próprias coisas? Eu compartilho um pouco das dores do Juvenildo. Acho que também um pouco do segmento. Eu trabalhei com vendas no passado muito voltado a leads e B2B, né? Todo esse mundo assim que é uma venda mais considerada para um produto, né? Nosso negócio hoje ele é um produto mais transacional B2C. Então, como alcançar essas camadas de vendas mais rápidas, onde talvez, diferente do B2B, onde o relacionamento impera, no B2C tem que ser aquela coisa mais chamativa, mais voltada a um viés cognitivo de tomada de decisão rápida, né? Então, acho que as duas são vendas, mas cada uma tem uma especificidade que nos demanda sempre estar interagindo e aprendendo. Então, acho que essa transição foi o principal. Bacana. Diogo, você que é o grande alvo aqui dos nossos startupeiros aqui, o que você tem para dizer para o Juvenildo e para o Jorge nessas dificuldades, nesses desafios que eles colocaram? Se tem alguma coisa com timidez, vai com timidez mesmo, não tem problema não. Pode ser tímido e engajar nesse tipo de venda, né? Não tem problema.
Eu não acho que eu sou uma pessoa tão tímida, mas eu tenho um lado, obviamente, que entende, né, essa timidez, né? Você chegar num lugar diferente, você ter que se convencer, né, Juvenil, antes de convencer outras pessoas, eu acho que isso é importante. Agora, vocês como founders, vocês são as pessoas que têm maior propriedade para poder falar do que vocês estão fazendo, né? Então, pode ir com timidez mesmo, não tem problema não. Acho que funciona. Dominando o que você está vendendo, tá tudo bem. E a questão do Jorge lá, que ele falou da questão do B2B, do B2C, que tem algumas especificidades, o que você teria para falar nesse desafio dele? Cara, eu tô passando nesse momento pela essa mesma jornada, sabe? Ter que passar de negócio em B2B para negócio B2C. Tem que mudar a cabeça mesmo, é outro público. E assim como você falou, né? É menos considerado, é um negócio mais impulsivo, talvez, mais gutural. Mas para poder fazer essa transição sendo um founder, cara, tem que estudar muito seu cliente, né? Quando você estuda bem o seu público. Acho que o Pedro já falou bastante disso aí, eu vou copiar as palavras dele. Quando você conhece bem as dores do seu cliente, fica fácil, né? De você entender como se aproximar e tal. Bacana. Ô, Pedrão, e você? O Pedrão estava mexendo o pescoço aqui, acho que ele está se aquecendo aqui para falar com a nossa turma aqui. O Pedrão, quando ele nasceu, ele já nasceu negociando com o médico lá. Pedrão, o que você tem para falar aqui para o Jorge, para o Juvenildo, do que eles colocaram? Fala para a gente aqui. Primeiro falar pro Jovenildo aí, né? Adorei, Jovenildo. Vendedor, primeiro eu tive que vender o produto pro Jovenildo, para depois eu conseguir vender pro mercado. O vendedor que não acredita no produto não vende, né? Então, esse é um caminho muito bom. Inclusive, eu tô para ir por esse caminho agora no meu próprio produto, né? Tô ciente aqui de que eu tenho que vender ele para mim mesmo, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, a timidez é boa, tá, Jovenildo? Em certo grau. Assim como o medo é bom, em certo grau, porque são sentimentos que nos obrigam a nos preparar melhor, né? Então, o medo, especialmente quando você vai encarar um público maior, né? O Wilson sabe disso aí, quando você começou a dar aula, Wilson, né? Aquele medo da primeira aula faz a gente ler pra caramba, faz a gente se preparar, revisar o slide 3, 4 vezes e a gente chega com muito mais propriedade. Então, é bom, tá? Não é algo ruim, não. Mas não E, tenham medo dos compradores, tá? São Boa. pessoas como comprador, você. isso é verdade. Comprador é um cara que, dependendo depois do tempo, você pode até convidar para tomar uma cerveja, que eles são gente boa, tá? Parece que não, mas eles são gente boa. Basta dizer que nós temos um aqui, nós até convidamos um para ficar com a gente. Ó, é Inclusive tem gente amigos, boa. né? É isso aí, amigo comprador, que beleza. Imagina, um vendedor fazer amizade com um comprador, bicho, é quase uma traição. Eu conto isso aqui pros outros, eu falo, time de venda, eu tenho amigo comprador. Ah, não é possível, seu X9. É desse jeito. Mentira, Ô, brincadeira. Pedrão, e a questão que o Jorge colocou lá da transição do B2B para o B2C? Fala aí o que ajuda a superar esse desafio. Conhecimento, buscar conhecimento específico no B2C. Tem muita gente bacana que fala de B2C, né? E como vocês bem colocaram, o Diogo colocou aí, é uma área completamente diferente do B2B. B2B é relacional, é transacional, demora 3, 4, 5, 6 decisores envolvidos numa mesma compra, venda técnica, etc. B2C não. B2C o cara decide em 1 minuto, 2 minutos se ele vai comprar ou se não vai, né? Então a abordagem é diferente e hoje eu conheço muito pouco de B2C, né? Se eu fosse entrar no B2C, eu mergulharia aí em conhecimento específico, seguindo gente boa, né? Para poder me preparar, especialmente você que já vendeu, né? Como você já vendeu muito no B2B, você já traz aí na sua formação vários conhecimentos que vão se aplicar aqui para o B2C também, né? Então, eu iria especificamente para autores, para palestrantes, para quem esteja falando disso aí, para aprender o máximo que eu pudesse. Bacana. Juvenildo, coloca aqui, por favor, para o Diogo, qual a situação mais esquisita que você já viveu com um comprador e como é que ele te ajuda nisso? Fala que assim, pô, esse cara. Você lembra de alguma coisa que vem aqui que você fala assim, se eu tivesse o Diogo lá para me ajudar, ele ia me falar alguma coisa. O que você tem para falar? Isso é bem interessante, é uma frase que a gente acabou, eu uso ela com referência das nossas negociações. Como a gente trabalha literalmente ali com o produtor rural, então a gente escuta várias argumentativas para não comprar o nosso serviço.
E eu estava com um determinado produtor rural, e a gente andou a lavoura dele toda, e eu expliquei lindamente o que, é que a gente faz, mostrei aquela paixão toda. Aí no final ele falou assim: ô Joanildo, com broca ou sem broca, eu sempre produzi cana. Então, ele criou uma barreira, e naquele momento eu não estava nem um pouco preparado para dizer para ele que, mesmo que ele com broca ou sem broca, eu teria que mostrar para ele naquele momento que ele estava perdendo muito, mas assim, foi um soco no estômago naquele momento, eu não estava pronto para aquele tipo. Já eram 2 anos já de empresa, eu nunca tinha ouvido aquilo, com broca ou sem broca, eu vou produzir cana do mesmo jeito. Então, ele me quebrou no meio, vamos colocar assim. Ô, Diogo, o que você recomenda para o Juvenildo para ele proteger? Ele vai levar o soco no estômago, mas pelo menos para estar preparado. Vai, cara. Não, mas não tem jeito, bicho. O cara acerta na medalhinha, naquele lugar que você não está preparado naquele dia, pô. Você pode ter tido dificuldade, talvez não ter fechado o negócio, mas você aprendeu mais um aí para o seu negócio, né? Não se sinta mal por isso, não. Acontece, pô. Se prepara o máximo possível. O psicológico está ali atento, focado. O cara joga uma que te derruba. Usa essa para se proteger dos próximos aí, cara. Já foi, já foi. Essa frase ficou na nossa parede. Ela é o mantra da nossa parede agora. Tá vendo? É isso. Boa, é aprendizado. Já ganhou um aprendizado grande. Excelente, muito bom. E com broca ou sem broca, meu negócio continua muito bom essa. Continua contando essa história para todo mundo aí da sua empresa. Aí, Exato. Isso ajuda na cultura. Isso é treinamento de venda, muito bom. Ô Jorge, e você? Eu sei que no caso do B2C, a quantidade de casos exóticos ela é bem grande. Mas tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui que fosse uma coisa difícil, que fosse assim, puxa, o que eu podia ter feito melhor nessa situação? Olha, são 5 anos longe das vendas B2B, né? Que eu acho que é onde o ambiente que mais gera esse tipo de situação. Mas assim, tem cliente de tudo que é jeito, tem, né? Cliente ou comprador também, né? No nosso caso, com uma quantidade de demanda, que vocês podem imaginar. Por exemplo, tem gente que não tem alergia a azeite, então cada lead, cada pessoa que vai é um mundo à parte, assim. O que eu acho curioso, não é uma história, mas curioso, eu acho, dessa questão do comprador, é que muitas vezes, quando a gente entra numa negociação, tu já vê que a pessoa tem uma posição muito bem definida e não tem muito o que tu consiga fazer para dar volta naquilo lá, né? Não tem a objeção de vendas, parece que já é uma posição muito bem comprada. E nesses casos eu acho que é uma dificuldade tremenda, assim, de conseguir dar volta nas situações, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Não tenho nada que venha à minha mente especificamente, mas quando a pessoa já tem aquilo ali comprado, uma verdade comprada sobre o teu serviço, o teu produto, até onde, né, a gente pode bater e tentar confrontar, e tentar vencer aquilo, ou até que certo ponto a gente tem que mais ou menos aceitar e, digamos, desistir, né? Isso que eu acho um pouco algo engraçado, assim, no processo de compra e venda. Bacana. Pedrão, dá uma dica pro Jorge aí o seguinte: é legal. Aquele cliente que você chega lá é o seguinte: ele acha que a azul é a melhor cor do mundo, o seu produto é verde, mas resolve o problema dele. Como é que é isso? Primeiro falando aqui do Jovenildo, com broca ou sem broca, eu sempre produzi cana, né? Maravilhosa a frase, inclusive. Essa frase, ela me parece estar relacionada, Jovenildo, às conquistas que o cara já teve, sabe? Uma das coisas que eu sempre falo, aliás, empatia, para mim, é a base de todas as técnicas de venda existentes. Você lê o Spin, né, e mergulha a fundo e reflete sobre aquilo, você vai ver que a empatia está na base da técnica, né? E uma das coisas que é muito interessante você fazer durante o seu processo, na hora que você está escolhendo o cliente com o qual você vai falar, na hora que um cliente chega até você, é você procurar entender quais foram as evoluções, o que o cliente já fez até agora para resolver o problema que você propõe resolver ou aprimorar.
tá? Então, com broca ou sem broca, eu sempre produzi cana, eu sempre resolvi esse problema que você está me trazendo, de uma outra maneira, mas eu sempre resolvi e está tudo indo bem até agora. Você está me trazendo uma situação, uma novidade, dizendo que eu posso ser mais eficiente. Uma das maneiras de você, com broca ou sem broca, eu sempre produzir cana, é virar, eu sei que você sempre produziu cana. E muito bem, e você está de parabéns pelo que você fez até agora. O que eu te proponho é o próximo passo. Você veio há 10 anos fazendo dessa maneira, 15, 20 anos fazendo dessa maneira, e muito legal o que eu vi aqui na sua lavoura. Porém, o próximo passo é cuidar disso, 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 daquilo. Exaltar o que o cara já fez de bom é uma maneira de você construir isso, mas exaltar de verdade, não é fingir que está exaltando, não. É realmente reconhecer e exaltar é uma das maneiras de você vencer essa objeção, que é o cara colocando a vaidade dele na mesa, né? Ele tá, porra, quem que é esse cara? Acabou de chegar aqui na minha fazenda. Eu sou dono desse fazendão, sabe? Faz sentido, Jovem? Total, total. De certa forma, hoje é o que eu faço. Além de apresentar para ele números, né, dessas percas que ele tem ali, é justamente enaltecer o que ele já vem fazendo e mostrando para ele que deu uma evoluída nesse controle de pragas, né, e como a gente pode fazer de forma melhor para que ele tenha uma rentabilidade melhor. Então, depois desses 2 anos, a frase ela ficou, eu Tá na uso ela parede, né? sempre, ela está no nosso painel aqui, mas ela virou folclórica já dentro do nosso negócio. Beleza. E para o Jorge, né, diante de uma objeção, né, em tese intransponível, né? O cliente fala assim: eu vim comprar tal coisa, seu produto tem tal coisa, não tem, eu vou embora, né? Pode ser, de fato, uma objeção real, tá? Um problema real, melhor dizendo. Objeções tem várias classificações, tem algumas que disfarçam outras coisas, né? Essa me parece ser uma objeção real, pelo menos no momento. E aí a gente volta para ICP, perfil de cliente ideal, tá? Quando você quando você está definindo um ICP, o ICP ele tem prazo de validade e ele é, em primeiro lugar, uma questão de escolha. Quais são os grandes valores do seu produto e quem esses valores abraçam? Vou mirar nesse grupo em primeiro lugar, sabe? E esgotar esse grupo primeiro. Se esse cara que está me trazendo uma objeção intransponível, eu tenho alergia a azeite, sei lá, eu tenho um problema real e eu não posso ou não quero consumir seu produto. Cara, quantas outras centenas de milhares de pessoas estão prontas para consumir o seu produto, onde elas estão e como é que eu vou dar foco nessas pessoas em primeiro lugar? Depois eu vou para as outras. Deixa ele quietinho lá. Não, tá bom, não, não pode. Beleza, ok, um abraço, obrigado pelo aprendizado e foca em quem está pronto para comprar seu produto agora, sabe? No ano que vem, no ICP de 2025, você revisa e avalia se aquela objeção que esse cara entregou merece realmente uma evolução do produto e da sua abordagem, sabe? É uma questão de escolha. Vou escolher quem que eu vou mirar 2024, 2025, 2026 e aí por diante. Ah, muito legal. Agora, Diogo, me diz uma coisa. Você consegue se perceber o que difere entre ser um ICP, que foi bem estudado, bem modelado, e mania pessoal? Mania pessoal não aparece em técnica nenhuma. E isso na hora de vender. Você consegue se ver nisso? Consigo. Consigo principalmente por ter trabalhado bastante e consumido o produto que eu vendo hoje. Então, você virar, inclinar suas possibilidades para suas preferências próprias e até deixar isso influenciar no jeito que você aborda as pessoas faz sentido. Agora, cara, é viés, né? Falar que ninguém aqui é enviesado é mentira. Então, quanto mais gente você envolver nessa criação, nesses estudos, né? Pessoas que têm backgrounds diferentes, talvez áreas diferentes, né? Para poder criar esse perfil, cara, é melhor, porque seu pensamento vai ser sempre enviesado. E principalmente essa dor de dono, né, cara? Tem um cliente aqui, me deu um feedback aqui que, pô, foi duro para mim, eu queria ter atendido. E aí sua Síndrome do tendência vira e fala assim, pô, eu impostor. tenho que olhar para o meu produto de novo, pô, porque esse Síndrome do cliente aqui me impostor deu uma fala negativa, altíssimo nessa hora, né? A gente escuta né? 10 coisas positivas, uma negativa, que fica na cabeça aquela uma negativa, né? E aí é o desafio, né? Você restringir esse seu desejo de mexer no seu produto, porque é uma pessoa já ruim. Pô, legal isso. Eu quero aproveitar isso um pouco com o Jorge e com o Juvenildo. Eu queria colocar para vocês o seguinte: teve uma situação em que você recebeu, porque aí é o feedback do vendedor, que ao mesmo tempo chega no founder, e que quando você chega dentro da empresa, você tem que. Oh,
Deus lembra, né? Já teve situação dessa de você voltar e falar o seguinte, realmente eu tinha que ter feito diferente, ou então falar assim, não, isso está fora do meu objetivo. Fala um pouquinho disso para a gente, que eu acho que esse é o maior desafio do founder, é saber aquilo que ele deve persistir daquilo que ele tem que ceder. Posso começar? É engraçado porque nós estamos como empresa, startup, passando exatamente por isso agora. Nós começamos com um produto, digamos, mais aberto, focando em três, digamos, premissas, três valores, que é sustentabilidade, saúde e questão até de ética de consumo, né? E o que nós começamos a perceber é que a gente precisa mudar e transformar um pouco a empresa, a oferta, né? Nosso discurso de vendas para para uma dessas vertentes. E não foi um processo fácil, né? Ele é um processo que ele precisa tanto de algumas deixas secundárias de mercado, de tendências, quanto das primárias daquela interação, da observação que a gente tem no dia a dia. Então, assim, demorou mais de um ano, eu acho, de poder conectar esses pontos para a gente poder falar, olha, eu acho que o produto, nossa oferta, nosso pitch de vendas não está conseguindo, né, como o Pedro lá colocou, abraçar quem a gente queria abraçar. Então, nós precisamos fazer, digamos, uma mudança no posicionamento do negócio, né? E é exatamente o que a gente está fazendo agora. A gente ainda tem alguns elementos de venda que estão, digamos, do jeito antigo de pensar, e no nosso target antigo, mas a gente começa a dar alguns passos agora para o que a gente quer ser. E isso é um processo que nós estamos ainda descobrindo. Então, a gente está passando por essa experiência agora, Wilson. Bacana. E você, Juvenildo, como é que fica essa coisa de feedback persisto, mudo? Como é que vocês estão vivendo isso? A gente a gente tem uns processos estruturados, né? Por exemplo, nós entramos em contato com o Wilson, nós fechamos um negócio com o Wilson, e aí nós passamos para o Wilson tudo que vai acontecer na área dele. E quando começa ali o início, que é o monitoramento, a gente liga para o Wilson dizendo quando vai ser, como vai ser. E aí teve um caso específico que houve uma falha de comunicação, onde não foi informado o dia que ia ser feito o monitoramento. E na minha cabeça estava tudo certinho, porque tem as suas divisões de tarefas aqui. E aí o monitoramento foi feito, o monitoramento foi feito, o recolhimento das armadilhas que a gente usa ali para monitorar, foi tudo feito certinho, todo o cronograma. E aí, quando eu recebo o relatório, já é minha parte fazer o faturamento para enviar para o cliente. E aí, na minha cabeça estava tudo certo, e aí eu mandei o faturamento para o cliente. Aí ele me ligou e falou, não vou pagar vocês, não. E por quê? Vocês foram muito desrespeitosos comigo, porque Ó, vocês foram na minha área, não me avisou, e agora já está mandando cobrança. Assim, sabe? A gente vendo de uma sequência de coisas tão certinha ali, ai, como eu falei, nossa senhora. E assim, esse cliente ficou um ano sem fechar nada com a gente, não, ele ficou magoado de fato, porque assim, produto rural é muito relacional. Então, esse ano eu conquistei ele de novo e prometi ele que nada daquilo que aconteceu aconteceria, mas esse foi uma falha de comunicação interna que, de certa forma, nos trouxe um feedback nesse sentido, e aí nos fez repensar se o procedimento que a gente estava escrito estava na prática acontecendo. Então, boa. a gente começou a monitorar e metrificar, de fato, se aquilo que a gente estava ali dizendo, ó, primeiro liga, entra em contato, avisa, se tudo aquele processo estava acontecendo. Então, eu percebi que, na verdade, não estava acontecendo só com este. Esse foi o único que chegou e falou, não vou mais trabalhar com vocês. A gente criou uma cadeia de falta de comunicação, porque ficou tudo no memorando, bonitinho. Mas quando estava na prática, não estava acontecendo. Então, a gente teve que revisar todo esse procedimento, identificando onde é que estava essa falha, para que teve esse retorno. Então, assim, a gente via uma crescência ali de cliente, e esse cliente específico ele era muito estratégico, e ele foi o único que realmente chegou para a gente, os outros estavam não recebendo informação, e marcou e falou, ó, não quero mais trabalhar com vocês. Então, nossa, ficou horrível para o nosso negócio. Ó, realmente, essa deve estar do lado da frase lá do com broca ou sem broca. É um aprendizado grande isso. Mais uma frase de parede aí. Muito, Ô, muito. ô. Pedrão, faz uma pergunta qualquer para os nossos convidados aqui. E agora, Travou. Diogo, Deu tilt no cérebro.
Deu chute no céu. E você, Diogo, o que você gostaria de perguntar para os nossos convidados aqui? Eu queria saber o seguinte, né? Pensando no comprador ideal, né? Quais características vocês tirariam aí dos seus compradores atuais? Se vocês puderem assim, neutralizar uma característica aí para que eles se tornassem mais próximos do comprador ideal. Pergunta Eu difícil, hein, diria Diogo? que é difícil. Varinha mágica na mão de vocês, né? Eu vejo assim, no nosso caso, que é assim, está muito voltado ali com grandes compras, né? São insumos agrícolas, tem muita demanda. O que, de certa forma, o que a gente observa muito na parte do comprador é que muitas das vezes o comprador, ele não, na nossa área, é claro, ele não se especializa naquela atividade que ele está. Então, ele sempre vai buscar o menor preço e não a melhor qualidade. Então, eu diria que esse comprador nosso, o ideal, ele teria que se especializar naquela área que ele está atuando. Por exemplo, comprador de usina, ele, de certa forma, ele tem que cotar em três, quatro locais para definir o menor preço. E muitas das vezes ele não avalia a qualidade da entrega. Ele está mais preocupado ali no bolso da economia do cliente, do patrão dele ali, e não na qualidade da entrega desse serviço. Então, a gente perdemos algumas cotações e essas cotações depois surtiu da seguinte forma: pô, Jovem, por que você não fizeram aqui? Porque fulano veio aqui e fez mal feito. Mas aí, quando a gente percebeu isso, eles foram pelo preço e não pelo valor da entrega. Pô, muito bom, bacana. Ô Jorge, e você? Não vale falar que o mundo devia ser vegano. Claro que para você ia ser excelente, mas Não, tirando não. isso, como é que você responde a pergunta do Diogo? Por acaso nós lidamos com compradores também, porque além do B2C nós temos uma camada ainda pequena de negócio, que é B2B, e cada vez eu acho que essa camada vai crescer. E eu parei um pouco para refletir e eu acho que esse mundo de venda e compra, uma coisa que sempre um pouco incomodou, eu acho, é a questão da falta de transparência. Eu vejo que muitas vezes, e eu acho que isso daí não é só para o comprador, mas eu acho que como a pergunta foi para o comprador, vai ser o comprador que vai apanhar, né? A falta de transparência de dizer o que realmente quer, né? E não tentar, digamos, às vezes eu sinto, é só um sentimento, que tem muita pesca para tentar obter o melhor, né? Aquele ganha-perde, onde eu ganho tudo. E essas relações, assim, eu acho que acaba que ninguém consegue oferecer um bom valor, né? Quem está vendendo não consegue oferecer um bom valor, e quem está comprando, às vezes, também não consegue tirar o melhor. Eu acho que se houvesse mais transparência e foco em comunicação durante o processo de vendas, eu acho que os dois lados sairiam ganhando, sabe? Isso também eu digo com base no que eu já negociei também lá atrás, que é uma coisa assim, parece que é sempre uma guerra de informação, ninguém quer abrir o jogo, até, sabe? Então eu acho que se tivesse uma comunicação melhor, mais clara, mais transparente, eu acho que as coisas seriam mais rápidas e a satisfação seria maior. Então eu colocaria essa característica para o comprador: transparência e melhor comunicação. Ô Jorge, como é que você está percebendo a diferença entre os públicos brasileiro e europeu em relação a esse ponto? É forte, é uma forte diferença, e até ela se explica pela informação mesmo, né? Eu não sei se o Wilson vai lembrar, mas nós participamos de uma aula aí de finanças. Mercados onde a informação não é muito clara e tem mais margem de negociação, acaba com que tenha espaço para esse tipo para essa falta de transparência, digamos assim. Então eu via, vou generalizar, tá? Nem não é uma regra, mas é generalização. Eu vejo que aqui as coisas são mais claras, né? O mercado português as coisas são mais claras. Já no mercado brasileiro tem sempre aquela do deixa eu negociar um pouquinho mais, deixa eu ver se eu consigo extrair mais um pouquinho aqui, e tá tudo bem. Só um exemplo, né? Um estudo de caso. No caso, eu era o comprador nesse caso, porque eu estava comprando a embalagem, né? E eu quis obter um preço melhor. Eu perguntei, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer para que a gente consiga reduzir?
o valor da embalagem, o valor unitário da embalagem, e eu recebi de volta um e-mail desse vendedor, né, na realidade é um parceiro, mas é um vendedor nessa história, e ele ficou extremamente ofendido com a minha pergunta de como que poderia ser melhorado, e até com um texto moralista, né, dizendo que não via razões para aquele tipo de pergunta, porque se ele estava colocando aquela informação sobre preço e condições de entrega, era aquilo ali, e acabou. Então isso me chamou a atenção que realmente, né, o fator cultural ele tem uma importância gigante dentro das negociações, né? Seja num lado ou seja no outro. Então é muita diferença, viu, Pedro? É muita diferença e tem que aprender, né? Para não quebrar a cara aí no mercado. Ô, Que você faria com um e-mail desse aqui no Brasil, Diogo? Cara, é difícil, né? Porque nós estamos falando de cultura. Cultura é um negócio complexo, né? Agora, se fosse no Brasil, comparando com empresas brasileiras, cara, tudo bem, eu vou tomar essa como a verdade final do cara e vou seguir o processo, assim, de forma extremamente profissional. Não ia levar para mim nenhuma das afirmações que ele fez, entendeu? É o posicionamento do cara. Mesma coisa que você querer vender para quem não quer comprar, né? Você querer comprar de quem não quer vender também não adianta nada. boa. Juvenil, o Jorge tocou nessa questão da assimetria de informação, né? E quando a assimetria é muito a favor do comprador, ele esconde informação. Quando a assimetria é muito a favor do vendedor, ele esconde informação. No seu mercado, você percebe essa assimetria entre vendedor e comprador ou é mais simétrico? Não tem muito disso. A gente participa hoje de muita cotação de usina, a gente às vezes percebe que a cotação é mais para preencher uma falta de critério, por exemplo. Tem que ter três. Aí, por exemplo, eu estou aqui a 1.000 quilômetros da usina. Ela sabe que eu não vou ter condição de atender ela no tempo que ela quer. Então, ela só quer saber meu número ali para compor algo que já vai vencer a licitação, a concorrência ali. Então, e você vê que o texto, e eu já recebi texto de usina, e quando você vê o seu concorrente recebendo, são textos totalmente diferentes, né? Ele te pede tanta coisa que você não tem tempo hábil de entregar aquela tanta coisa. Recente agora eu recebi uma de Goiás, o cara me pediu tanta coisa que, assim, é humanamente impossível conseguir em 24 horas entregar toda aquela documentação para ele. Só que eu já sei que o concorrente já recebeu aquilo um mês atrás. Então, você vê que, assim, já é algo que assim, soa estranho porque ele sabe quando ele recebeu o pedido da empresa para poder soltar. Então, a gente percebe que tem falta dessa transparência. Tem essa questão, às vezes, do ofender, se sentir ofendido por qualquer situações. Assim, quando você está escrevendo um e-mail ali no WhatsApp, dependendo das pessoas, interpreta de outra forma. Então, às vezes já quer que parece que você está querendo algo a mais do que está colocando ali. Então, isso que o Jorge colocou, a gente às vezes passa por aqui, eu já recebi e-mails nesse sentido também. Como assim? Você está achando que eu sou quem? Né? E, na verdade, não. A gente só quer achar o caminho do meio, né? Para poder atender aquela necessidade ali. E não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com suborno, é só o caminho do meio para entendimento. Que às vezes, assim, como as regras não são tão claras, as regras, você precisa entender de fato o que o outro lado quer. Né? Então, a gente sofre também com esse processo de falta de transparência do outro lado. Assim, só para não encurtar, eu tive uma reunião, foi na sexta-feira com um cliente nosso, né, então, na renovação de contrato, e aí ele chegou para mim em determinado momento e falou assim, você é muito chato. Eu Na pensei, lata, perdi a sim? negociação. Vai lá, você é muito chato. Eu falei, pronto, perdi a negociação aqui. Eu falei, mas por quê? A sua empresa é transparente demais, a gente não está acostumado com isso. Eu falei, não. Porque eles vêm de uma situação do contrário, né? De uma situação de não receber documento, não receber cotação. A gente faz todo um processo de relatório, de cotação, a gente dá tempo para ele pensar, a gente não pressiona ele na forma ali. Ele falou assim, a gente não está acostumado com isso. Eu falei, caramba, isso é preocupante, de certa forma, e é bom, né? Preocupante bom. Preocupante bom. Você está sendo a mudança que você quer ver no mercado, cara. É isso aí. Uhum. Essa assimetria de Muito bom. informação ela sempre vai existir, cara. Não tem jeito.
Você não tem acesso a todos os documentos de dentro da empresa, assim como a empresa não tem acesso a todas as suas informações. Então, essa questão da transparência, acho que tanto para o Juvenildo quanto para o Jorge, cara, sempre vai existir, cara, uma falta de transparência de alguma forma, que isso é moeda de negociação dos dois lados, cara. Da mesma forma que você dificilmente abriria seu breakdown de custos para o outro lado e falasse assim, olha, esse aqui é meu breakdown de custos, eu quero ganhar tanto nessa venda. E torcer para que a pessoa ache que isso seja justo. Acho que culturalmente isso é difícil de ser aceito também, inclusive. Ah, bacana. Pessoal, nossa, esse papo aqui tá bom pra caramba, mas infelizmente a gente está chegando aqui no fim. Vou pedir, Juvenildo, uma palavra de incentivo para o founder que tem que vender. Persista. Jorge, outra palavra de incentivo para o founder que tem que vender. Paciência. Agora, palavra do Diogo e palavra do Pedro. Acredite. Acho que é o Boa. mais importante. Pedrão, Dados, colete dados para aprendizado contínuo. excelente, pessoal. 4 dicas aqui da melhor qualidade. Quero agradecer aqui os nossos convidados e assistam nossos vídeos, façam inscrição no nosso canal, no Vive e Vendi. Estaremos aqui em breve. Um abraço para todo mundo. Até mais, até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.